Então o tema de hoje a gente vai falar sobre suplementação, sobre complementos alimentares. A primeira dúvida que vem é o que é suplementação. Suplementação não é medicação, não é remédio, não é droga. Suplementação nada mais é do que um alimento sintetizado. De alguma forma, a indústria dos alimentos, ela consegue separar partes boas dos alimentos para que a gente possa consumir. Por exemplo, proteína do soro do leite, que é o whey protein. Então a gente consegue separar a parte boa, a proteína saudável do leite, através de processos bioquímicos. Isso é suplementação. O grande benefício de se suplementar, de fazer uma complementação alimentar, é porque por conta dos nossos hábitos, que é muito difícil a gente conseguir manter os hábitos saudáveis alimentares o tempo todo, por conta da correria do trabalho, os compromissos do dia a dia, sempre tudo com muita pressa. Então às vezes a gente acaba pecando, e não consumindo o alimento saudável na quantidade que a gente precisa. E aí a forma que a gente encontra para poder suprir essa necessidade de nutrientes é usando o suplemento alimentar. A suplementação ela é indicada principalmente nesses casos como eu citei, em que a gente não consegue ter um suporte, por exemplo, suficiente de proteínas ao longo do dia. Então, para que a gente não tenha carência de proteínas, que a gente não fique carente de aminoácidos que são vitais, fundamentais para a nossa saúde, a gente use algum suplemento para que a gente tenha todo o suporte de proteínas calculados ali necessários para o nosso dia. A suplementação ela pode substituir sim algumas refeições. Não é o ideal é que a gente tenha sempre contato com os alimentos, com a propriedade biológica de cada alimento, os alimentos mais saudáveis e que a gente tenha tempo para comer, mastigar os alimentos, ter todo aquele processo ali de se alimentar. Mas como a gente tem sempre muita pressa, tem algumas dificuldades, sempre com o tempo apertado, a gente pode usar pelo menos uma refeição, no máximo 2 refeições ao dia com o uso de suplementos. O que nós temos que tomar cuidado é em relação aos riscos que a suplementação pode oferecer. A pessoa pode ter, às vezes, alguma condição de saúde comprometida, alguma doença, alguma comorbidade, que pode ter contraindicação para alguns suplementos específicos. E também a gente tem que saber a quantidade que a gente vai consumir esse suplemento e se realmente a gente necessita dele. Então, para a gente poder usar o suplemento com segurança, a gente tem que procurar um médico especializado ou um nutricionista para que ele possa prescrever de forma segura. Existe ainda muita confusão, pela sabedoria popular, de que o uso de suplementação é a mesma coisa que usar um esteroide anabolizante ou algum outro tipo de droga para ganho de condicionamento físico. Isso é um mito, isso é mentira, isso não é verdade. Suplementos, como a gente conversou, eles são derivados dos alimentos. Eles são nada mais do que alimentos sintetizados, sintéticos, concentrados, em que eles são vendidos na forma de pó, de cápsulas, e eles não oferecem perigo como uma medicação ou uma droga como o esteroide anabolizante. O esteroide anabolizante é um hormônio e não é suplemento, ele é uma medicação. Então, se você quer consumir suplementos, se você pensa que há necessidade de você usar algum tipo de suplemento, procure o atendimento médico. O médico vai fazer uma avaliação da sua condição nutricional, da sua condição de saúde, vai entender a sua rotina, tanto de trabalho, de sono, de treinamento, se for o caso, de atividades físicas, para que ele possa prescrever o suplemento que é necessário e prescrever também de forma segura, para que não haja prejuízo à sua saúde. Então eu peço a vocês, se inscrevam no canal, deem um like, deixem suas dúvidas para que na próxima semana a gente traga novos assuntos aqui.